Questão número 11. Tem aqui uma historinha falando sobre docinhos. Olha aqui, ó. Doce, brigadeiro, 240 unidades. Bem casado, beijinho, surpresa de uva. Vamos ver o enunciado. Leila é uma doceira muito bem conceituada. Certa vez, Malu, dona da padaria Sonho de Pão, fez a seguinte encomenda: 250 brigadeiros, 210 bem casados, 150 beijinhos e 180 surpresas de uva. Malu solicitou a Leila que os doces fossem entregues em caixas com o mesmo número de doces em cada uma. Ih, rapaz, sabe o que isso aqui parece? Aqueles problemas de MDC, hein? Bem manjado. De modo que essas caixas não podiam ter mais de 20 doces. Não podia ter mais de 20 doces? É isso aqui que é uma coisa diferente. E nem podiam ter mais de um tipo de doce por caixa. Leila, querendo reduzir seu custo, atendeu ao pedido de Malu e entregou a encomenda com o menor número de caixas possível. Quantas caixas de doces foram entregues? Olha, isso aqui, se não fosse essa história de não poder ter mais de 20 doces, seria um típico problema de MDC, né? Olha aqui, você tem aqui um total de 240 doces desse tipo aqui. Do segundo tipo são 210 doces, aqui são 150 e aqui são 180. Então, por exemplo, se fizesse um monte de caixas de 10, você ia ter 24 caixas de 10 doces, 21 caixas de 10 doces, 15 caixas de 10 e 18 caixas de 10. Só que esse não seria um número mínimo de caixa, você ia ficar com muita caixa, né? Então, se a gente quer encontrar o menor número de caixas, a gente tem que colocar o máximo número de doces em cada caixa. Claro, o número de doces por caixa tem que ser um divisor de 240, tem que ser um divisor de 210. Então, olha só, vamos primeiro raciocinar sem essa historinha aqui de mais de 20 doces, tá? Vamos encontrar o máximo mesmo. Ou seja, como é que a gente encontra o máximo número de doces? Máximo número de doces, a gente vai ter que fazer com que esse número de doces aqui seja o MDC desses números, o máximo divisor comum. Por quê? Porque o número de doces é um divisor disso aqui, disso aqui, disso aqui. Já que as caixas têm que ser iguais, o mesmo número de doces por caixa, né, em todos eles, então o número de doces tem que ser um divisor desses números. E tem que ser um divisor comum. Porque o número de doces em cada caixa aqui tem que ser igual ao número de doces das caixas desse doce, desse. Então tem que ser um divisor comum. E se eu quero que o número de doces seja o maior possível, por quê? Para eu ter menos caixas. Ele pede isso, o menor número de caixas. Então eu tenho que encontrar um maior, ou seja, um máximo. O máximo divisor comum entre esses números. Tá, vamos ver então qual é esse máximo divisor comum. Como é que a gente calcula o máximo divisor comum, o MDC, entre esses números? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai armar aquele dispositivo. 240, 210, 150, 180. E agora eu fiquei sem espaço, rapaz, para botar os números aqui. Vão ficar espremidos aqui. Olha só. Você tem que dividir todo mundo aqui pelos números primos, mas eles têm que ser divisores comuns. Por exemplo, aqui todo mundo dá por 2, né? Todo mundo dá por 2 aqui. Então, dividindo todo mundo por 2, isso aqui vai ficar 120, 105, aqui vai ficar 75 e aqui vai ficar 90. Ainda dá para dividir todo mundo por 2? Não, então o 2 acabou. Agora dá por 3, ó. Todo mundo aqui dá por 3. Então vamos dividir todo mundo aqui por 3. Aqui vai ficar 40, 35... Aqui vai dar 25 e aqui vai dar 30. Ainda dá para dividir todo mundo por 3? Não. Então por 3 não dá mais. Qual é o próximo número primo? É o 5. E aqui eu posso dividir todo mundo por 5, ó.
É o 5. Então, dividindo aqui todo mundo por 5, isso aqui vai ficar 8, 7, 5 e aqui 6. Tem mais algum fator comum? Dá para dividir todo mundo aqui pelo mesmo número? Não, acabou. Então, aqui é o final. E esse produto aqui vai ser o MDC. Quanto é que deu o MDC, então? É 2 vezes 3 vezes 5, que isso dá 30. Então, olha só, a gente calculou aqui o máximo divisor comum, que é o número de doces em cada caixa, né? Que eu quero que seja máximo. O máximo de doces para eu ter menos caixas. Então, esse 240 aqui, a gente pode escrever como sendo 30 vezes o quê? 30 vezes 8. O 210 a gente pode escrever como 30 vezes 7. O 150 a gente pode escrever como 30 vezes 5. E o 180 a gente pode escrever como 30 vezes 6. O que isso significa? São 8 caixas de 30 doces desse tipo aqui. 8 caixas de brigadeiro, né? 7 caixas de 30 doces desse segundo doce. Aqui 5 caixas desse terceiro doce e 6 caixas aqui desse quarto doce. Agora só tem um problema. Eu estou colocando aqui 30 doces em cada caixa. Só que o problema, agora vamos usar isso aqui que o problema fala. Se não tivesse isso aqui que eu marquei de amarelo, estaria certo isso aqui. Seriam 30 doces por caixa. Aí você ia somar para ver o número de caixas. Só que aqui ele colocou essa outra condição. As caixas não podem ter mais de 20 doces. Como é que a gente vai fazer então? A gente tem que usar mais caixas, né? Então, por exemplo, eu sei que dá para botar 30 doces por caixa. Mas a gente viu que isso aqui não atende o problema, que ele quer que seja um máximo de 20 doces. Mas eu não posso botar 20 doces, né? A gente viu que dá para botar 10 doces em cada caixa. 10 doces dá. 10 doces por caixa. Então, será que 10 doces por caixa é a solução do problema? Na verdade, não. Olha só. Você ainda assim tem que encontrar um divisor comum. O número de doces por caixa vai continuar sendo um divisor comum. Só não vai ser o máximo, porque o máximo é 30 e 30 não pode. Tem que ser no máximo, ele não pode deixar passar de 20 doces, né? Então, esse divisor comum, ele tem que ter os fatores 2, 3 e 5. Porque a gente viu que esses são os fatores comuns, né? Entre esses 3 números aqui. Quando a gente pega todos eles, a gente consegue 30, que é o máximo divisor comum. Mas será que eu posso usar esses números para formar um outro divisor que não seja máximo? Ó, 2 vezes 3 vezes 5 dá um máximo divisor comum. A gente viu no início do problema que a gente pode usar 10 doces por caixa. 10 doces é se a gente pegasse esses dois fatores aqui. 2 vezes 5 dá 10, né? Mas que outro fator comum a gente conseguiria formar usando esses números? Sem ser o 30 e sem ser o 10. Será que 10 é o máximo? Qual fator que eu consigo formar aqui, usando esses fatores aqui, que seja menor que 30? O único que a gente pode formar é o 3 vezes 5. Não dá para formar um número maior que esse. Maior que esse, só o 30 mesmo. Então, 3 vezes 5, esse produto aqui vai dar um fator que é comum, porque usa só os fatores primos comuns aqui. É claro que ele não é o máximo, mas isso aqui dá 15, que é menor do que 20. Então, satisfaz o que o problema está pedindo. Então, eu vou usar 15 doces por caixa. 15 doces por caixa, então eu vou fazer assim. Ao invés de eu ter 8 caixas de 30, eu vou trabalhar com caixas de 15. 15 vezes quanto? Aí vão ser 16 caixas, né? Se agora são 15 doces em cada caixa, quer dizer, a caixa ficou menor, então você tem que ter o dobro do número de caixas. Então você vai ter 15 doces em 16 caixas. Aqui você vai ter também 15 doces por caixa, só que você vai ter 2 vezes mais caixas. Vão ficar 14 caixas. Aqui, nesse caso, você vai ter também 15 doces por caixa,
Só que vão ser 10 caixas, dobrou, né? E aqui, claro, vão ser 12 caixas de 15. Então, 15 doces em 12 caixas. 12 caixas. Então, qual vai ser o número total de caixas? É só você somar isso aqui, ó. Esses números aqui. 16 caixas desse doce, mais 14 desse, mais 10 desse aqui e mais 12 desse aqui. Quanto é que dá isso, hein? Ó, 16 mais 14 dá 30. 30 mais 10, isso dá 40. 40 mais 12 são 52. Então são 52 caixas. Com essas quantidades aqui, 15 doces em cada caixa. Em total de 52 caixas. Olha só. Quantas caixas de doces foram entregues? Olha aqui, 52 caixas. Então a resposta correta é a letra E de eco.